Nós estamos numa semana de oração. Todo mês de junho nós fazemos a semana de Pentecostes. Todo mês de junho. Nós, por conta do isolamento, é sabido, não estamos fazendo a semana do Pentecostes aqui presencialmente, trazendo pessoas para nos ajudar a buscar a face de Deus e assim por diante, mas nós estamos numa semana de valorização da oração. Então, denominamos seminário de oração. Eu gosto sempre de falar, porque às vezes a pessoa ela está chegando, ela não viu o começo e assim por diante, ela não sabe bem, ela não entende bem e às vezes tira conclusões precipitadas. Então, não é um seminário de oração que é aprofundado ao extremo. Não é feijoada. Tá bom? Mas é um tempo de estudo a respeito da oração que, com toda certeza, se levado a sério, vai contribuir na vida do irmão, da irmã. Tá? O que não está faltando nesse seminário é Bíblia. É Bíblia. Uma coisa é eu ficar falando aqui o que eu acho, o que eu penso. Outra coisa é eu pedir para o Ian, que hoje nos ajuda, outra coisa eu pedi para ele projetar os textos que estão no papel de hoje, tá bom? Então nós vamos seguir a nossa conversa. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, te peço. Me dá graça suficiente para continuar conversando com os meus irmãos, com a unção do Senhor, em nome de Jesus. Concorda? Diz amém. Pronto. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Verso 18. Verso 18, diz assim, a leitura é até o verso 29, portanto serão 11 versículos, não tem problema, nós estamos estudando a Bíblia juntos, né? Então vamos ler. Então, o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Olha o rei Davi, entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Então nós vamos ver hoje qual foi a oração que o Davi fez. O que foi que Davi conversou com Deus? Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? Olha Davi reconhecendo a pequenez, embora seja o grande rei Davi, mas olha ele sabendo bem quem ele é, quem a família dele era. Como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus,
resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações, seus deuses, de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Veja que Davi, ele está orando a Deus, ele está conversando com Deus a respeito da família dele, da descendência dele. E eu acho interessante que ele diz assim, abençoada por ti, no final, bendita será para sempre a família de teu servo. Olha que legal. Abençoada, bendita será para sempre a família do teu servo, Você entendeu que Deus está falando com você? Sim ou não? Você entendeu que Deus está dizendo que a sua família será abençoada e bendita para sempre? Você está entendendo que Deus está nos chamando para uma reflexão, para nós valorizarmos a nossa família na presença dEle, para nós não banalizarmos, não negligenciarmos a nossa família. Hoje eu não vou ficar conversando a respeito de família, não é essa a proposta hoje. Quem sabe nos próximos dias iniciaremos um seminário sobre família, mas hoje a ideia, a intenção é falar de oração. O seminário é seminário de oração. Então, o grande rei Davi nos ensina e nos mostra que diante de Deus, ele busca e ele roga a bênção sobre a família dele, sobre a descendência dele. E sabe de uma coisa? Eu já havia avisado você ontem que hoje nós conversaríamos sobre respostas prometidas. Mas nós também conversaríamos sobre causas de fracasso na oração.
Então, nós temos muita coisa para ler. Eu não quero me alongar. Eu quero respeitar o tempo que nós estamos respeitando, via de regra, às vezes 3 ou 4 minutos após as 8, mas geralmente estamos dentro do tempo. Então, Davi ora a Deus pela família dele, pela descendência dele. Assim como eu e você, nós devemos orar a Deus pela nossa família. Assim como nós devemos desejar sobre a nossa família a bênção de Deus, que seja abençoada e bendita, conforme o próprio Davi assim o disse na sua oração que ele fazia a Deus, ou que ele fez a Deus. E veja bem, a Bíblia nos dá uma lista, e não é exaustiva essa lista. Eu vou ler alguns textos, há muitos outros, mas eu vou ler alguns textos que falam da resposta, a promessa da resposta. Então vamos lá. Por que é importante eu orar? Porque Deus promete que Ele vai responder. É promessa de Deus que a sua oração terá resposta. Veja. Vamos ler? Salmo 91, verso 15. Salmo 91, verso 15. Diz assim: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Isaías 41, 17. Isaías 41, 17 diz assim: O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Isaías 58, verso 9. Isaías 58, verso 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade de falar, ou do falar. Isaías 65, 24, diz assim: Antes de clamarem eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Resposta, tudo resposta prometida. Então, temos a promessa de Deus que Ele responderia. Jeremias 33, 3, diz assim: Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Zacarias capítulo 13, verso 9. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela, a terça parte, invocará o meu nome, eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Coisa linda, né? Quanta coisa bacana de se refletir, bonita de se refletir. Lucas 11, 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. João 14, 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha aí. 1 João capítulo 3,
verso 22. 1 João 3, 22. Recebemos dele tudo o que pedimos. Olha que coisa. Tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, aí tem uma lista aqui, que depois eu vou mandar para você em arquivo. Tudo isso está no arquivo, eu vou mandar para você. Estou formatando direitinho, ficar tudo bem organizado. Aí eu mando para você, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou mandar para você. A não ser que você não queira. Se você quiser, eu vou te encaminhar isso aí. Então, veja, tem muito mais texto aqui que fala da promessa. O Davi, ele estava orando a Deus, mas o Davi, ele era alguém íntimo de Deus. Ele estava orando a Deus porque ele sabia que ele teria a resposta. O Davi, ele sabia que Deus o responderia. Então, meu irmão, minha irmã, o Davi estava orando para Deus abençoar a família dele, a descendência dele ser bendita para sempre. Ele queria que a bênção estivesse sobre a casa dele. O que é que você quer que aconteça na sua vida? O que é que você quer que aconteça na sua família? O que é que você quer que aconteça na empresa onde você trabalha ou na sua empresa? O que é que você quer que aconteça? Peça a Deus, ore a Deus, busque a face de Deus, acredite na palavra. Nós lemos alguns versículos e todos eles dizem que Deus responde à oração daquele que clama. Me permita dizer uma coisa, com todo respeito, é claro, mas que é uma realidade. A igreja tem perdido o costume de orar. Eu não sou contra muita coisa nova e boa que tem sido trazido para potencializar o irmão, a irmã, ajudar, contribuir para que a pessoa ela vá além dos seus limites. Eu não sou contra, acho jóia. Tem muita coisa legal aí sendo apresentada que contribui, que ajuda. Mas nada, escute, anote, guarde, nada supera, ocupa o lugar, nada tem mais poder do que uma oração. A oração, ela é poderosa. A oração, ela tem poder nos seus efeitos. É a oração. Então está aí, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós oramos, nós buscamos a intervenção, a ajuda. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Deus, eu abro mão da minha inteligência, da minha força, da minha habilidade. Eu abro mão de tudo que eu trago na minha bagagem, no meu currículo. Eu abro mão de tudo e eu coloco a minha confiança única e exclusivamente no Senhor. Senhor. Mas veja, se por um lado nós temos uma lista, e não fiz a leitura de tudo, uma lista de textos que asseguram a resposta, em contrapartida nós temos também vários versículos que falam, que explicam, que chamam a atenção do porquê do fracasso na oração.
Pastor, eu oro, mas a minha oração parece que Deus não responde. Eu oro, mas parece que não acontece nada. Eu oro, mas parece que o céu está de bronze sobre a minha vida. Pois bem, vamos ler então juntos aqui. Tem muita coisa boa para a gente ler junto. A gente lê. De repente tem alguma questão que dá para você, com a ajuda de Deus e da luz da palavra de Deus, corrigir. Às vezes há alguma coisa a corrigir. E daí, né? Quando temos algo para corrigir, devemos de nos sujeitar à correção da palavra e seguir a nossa vida, fazendo aquilo que é certo. Então vamos ler. Causas de fracasso na oração. Primeira causa, né? Vem por primeiro assim, ó, a desobediência. Deuteronômio 1:45. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Por que não tiveram atenção? Porque estavam em desobediência. O desobediente, ele não ganha nada com Deus, hein? A pessoa que desobedece a palavra de Deus pode ter ciência disso. Não acha nada em Cristo. Não acha. Então, é ouvir, é entender, aprender e obedecer. Pastor Francisco Barros, nosso professor no ITQ, pessoa muito querida na Igreja do Evangelho Quadrangular, na aula de Atos dos Apóstolos, ele costumava falar: na escola você vai para aprender o ABCD. Aqui em Cristo você vem para aprender obedecer. Pronto. Segunda causa. Não, eu vou ler mais um texto. 1 Samuel 14:37. 1 Samuel 14:37. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Não respondeu o rei Saul, por quê? Porque era um desobediente. Pensa um desobediente de mão cheia. Saul, o rei Saul. Deus não respondeu. Vamos para o outro ponto. Pecados ocultos. Pecado escondido. Aquele pecado que ninguém sabe. Só nós e Deus. É outro problema que atrapalha as respostas das orações. Salmo 66:18. Diz assim: se eu acalentasse, cuidasse, desse carinho, afago, mantivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então, pecado escondido atrapalha a oração. Pecado tem que ser confrontado, confessado, abandonado. O que encobre a transgressão, a Bíblia diz, não prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos para outro ponto aqui. Por que tem oração que não é respondida? Causas de fracasso na oração. A indiferença. Provérbios 1:28. Provérbios 1:28 diz assim: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Por quê? Por causa da indiferença. Deus está falando através dos provérbios, e Ele está conversando com o indiferente. Ele está falando a respeito daquela pessoa que se comporta de maneira indiferente. Está ouvindo a palavra, mas faz de conta que nem está ouvindo. Não é comigo, não. Está ouvindo o conselho, mas não. Está ouvindo, não. O indiferente.
Negligência quanto à misericórdia. Misericórdia, eu acho válido nós falarmos aqui. Eu não vou usar os termos, todos eles acertados, mas eu vou simplificar a conversa. Misericórdia. Córdia de cardio, de coração. Miséria da miséria. Então, misericórdia quer dizer colocar o coração na miséria alheia. Uma pessoa que age com misericórdia é uma pessoa que está colocando o seu coração na miséria, na dificuldade, no problema do outro, tá? Só para facilitar a compreensão. Então, negligência quanto à misericórdia. Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Você vê que dificuldade? Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Eu costumo falar, se você pode fazer, se você pode ajudar, faça, ajude. Toma o devido cuidado, porque tem gente que encosta, tem gente que é folgada, tem gente que abusa da bondade alheia. Então toma cuidado, né? Mas se você pode ajudar alguém, ajude. Quando o seu pastor pedir ajuda para você, seja você o primeiro a comparecer. Se ele pede ajuda, é porque tem alguém que está precisando de ajuda. Então, independente de onde você congrega, eu sei, nós temos pessoas que em outras cidades, estados, nos acompanhando. Tem inclusive um que eu não sei que país que ele está nos acompanhando. Então, pedir, alguém sério está pedindo a sua ajuda, pode estender a mão, pode ajudar. Sem medo, sem medo. Tá? Tem gente que se esconde quando alguém precisa de ajuda. Vamos continuar nossa conversa. O desprezo à lei. Provérbios 28, 9. Nós estamos falando sobre oração, seminário de oração. Nós já conversamos sobre as promessas de respostas que Deus faz para a oração que é feita por um justo, e agora nós estamos conversando sobre as causas de fracasso na oração. Já conversamos sobre a causa desobediência, pecados ocultos, indiferença, negligência quanto à misericórdia, agora é desprezo à lei. Provérbios 28, 9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Olha, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Claro que Deus está falando com aquele porque faz oração, aquele que é crente, que se relaciona com Deus. Tem muito crente que não quer saber da lei, da palavra, da Bíblia. Tem muito crente que não quer saber, não. Tem muito crente que só quer saber de bênção, de vitória, de glória. Então, está aqui, ó. Culpa de sangue. Isaías 1,15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha. Ou seja, aquela pessoa que faz a coisa errada deliberadamente, aquela pessoa que consente com o erro, aquela pessoa, eu vou dar um exemplo. Paulo, quando ainda Saulo, ele esteve diante de Estevão sendo apedrejado, e ele consentiu, a mão de Saulo estava suja de sangue. Ele estava consentindo na morte do Estevão. Por exemplo.
Às vezes a pessoa, ela trabalha o mal, mas às vezes ela não trabalha o mal, mas ela está vendo o mal, está consentindo do mal. Aí ela segue fazendo de conta que nem está acontecendo nada, aí ela vai orar. Ela vai orar e Deus fala assim, ó, não escutarei as suas orações. Suas mãos estão sujas de sangue. Quem sabe o que é errado e não se posiciona diante do erro, está trazendo para si dificuldades variadas. Entre elas, a barreira nas suas orações. Iniquidade. Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Ou seja, o pecado, o erro, o comportamento errado, a prática do erro no dia a dia. O viver fazendo a coisa errada. Uma coisa é você errar, uma coisa é você tropeçar, uma coisa é você dar uma bobeira, uma coisa é você dar uma distraída, outra coisa é você escolher fazendo a coisa errada. Quem escolhe viver fazendo a coisa errada, já sabe, está na Bíblia. Ele não os ouvirá. Miqueias 3, 4. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Nós estamos falando no ponto iniquidade, no ponto fazer a coisa errada. Deliberadamente escolher andar no erro. Outra situação que atrapalha a oração, ó, teimosia. Zacarias 7,13. Quando eu os chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o teimoso como que é diante de Deus. Conhece algum teimoso? Deus falou, a pessoa fica lá fazendo corpo mole, sendo teimoso, teimosa, não tem problema nenhum. Não tem problema. Quando eu chamei, não deram ouvidos. Não tem problema. Quando eu falei para fazer assim, não deram ouvidos. Não tem problema. Quando eu conduzi de um jeito, não deram ouvido. Não tem problema. Mas quando me chamarem, eu também não ouvirei. Você vê? Vamos seguir para nós finalizarmos a nossa conversa? A instabilidade. Tiago 1, verso 6 e verso 7. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A instabilidade. Tem gente que um dia está sorrindo, no mesmo dia está com a cara fechada, parecendo um cadeado sem chave. Tem gente que um dia é aviãozinho, é xabalá, chá para cá, no outro dia está sendo pisado pelo diabo. Tem gente que um dia está fazendo tudo certo, no outro dia está fazendo tudo errado. Tem gente que um dia está doido de vontade de vir para a igreja, no outro dia está doido de vontade de ir para o forró. Forró hoje em dia nem tem, né? Difícil de ver forró. Tem umas outras coisas aí. Mas deixa para lá. Isso aí é uma outra história. Então, o instável é que é assim, ó. Não, hoje eu vou ler a Bíblia inteira num dia só. Depois, no outro dia, não quer nem saber de pegar a Bíblia, não sabe nem onde que deixou a Bíblia. A instabilidade, ó. Não pense que o instável receberá do Senhor alguma coisa. Último versículo para fecharmos nossa conversa de hoje. Intemperança. Tiago 4,3. Quando pedem, não recebe, porque pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Não há um equilíbrio, não há um tempero. A nossa vida, ela tem que ser temperada. Nós somos sal. Nós temos que ter gosto. Então,
tudo que nós vamos fazer, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, tudo façais para a glória de Deus. Aí a pessoa pede coisa que não vai dar glória a Deus em nada. E às vezes até mesmo vai afastar ela de Deus. Aí Deus fala assim, não vai receber. Porque está pedindo só para gastar nos seus prazeres, só para alegrar o seu ego. E a minha obra, o meu plano, o meu projeto mesmo, não está nem na pauta de hoje. Então não vai ter resposta nenhuma. Deus tem um plano, Deus tem um projeto na nossa vida, através da nossa vida, na nossa família, através da nossa família. Se nós estivermos alinhados com o plano dele, com o projeto dele para a nossa vida, a Bíblia nos ensina, o que nós pedirmos, nós vamos receber. Então, meu irmão, minha irmã, a oração é falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é relacionar com Deus, oração é responder ao chamado de Deus, oração é responder à voz de Deus, oração é relacionamento. Relacionamento se dá entre duas pessoas que se amam, uma fala, a outra ouve, depois a outra fala e a uma ouve. É importante nós entendermos isso aí. Você está aí até agora conosco, permaneceu firme, aguentou firme a conversa, é porque você quer aprender. Já que você quer aprender, a melhor forma de aprender é praticar. Comece a orar. Hoje às 6h30 eu estava junto com um grupo de pessoas orando. Oramos das 6h30 às 6h50. Acabou um pouquinho depois, mas essa é a média. A intenção é ir provocando em nós essa prática da oração conjunta, da oração intercessória e assim por diante. Tá bom? Então, ficamos aqui hoje com o exemplo do Davi, orando a Deus pela família dele. Aí fica para nós duas lições muito importantes. Primeira dela, que Deus, ele promete responder às nossas orações. Segunda lição, há situações que atrapalham as respostas da nossa oração. Então, cabe a nós sujeitarmos a Deus, a palavra de Deus. Aí nós vamos ter condição de resistir o diabo vai fugir de nós. E eu digo diabo porque é o diabo quem trabalha na mente do crente, para o crente não aceitar a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar? Vamos praticar? Se coloca em pé, se ajoelha, fica à vontade. O jeito que você está não é o mais importante agora. O importante é o seu coração estar quebrantado diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade, estar junto com esse grupo de pessoas, refletindo na Tua palavra, aprendendo um pouco mais. Quanta coisa boa, Deus, quanta coisa nós aprendemos com o Senhor. E eu tenho certeza, Pai, o meu irmão, a minha irmã, a família deles será muito abençoada, bendita, para todo sempre. Eu estou orando e conversando com um grupo de pessoas que a família estará servindo ao Senhor. Sendo assim, ó Deus, eu oro, peço, sela a bênção sobre todas essas pessoas e famílias, em nome de Jesus. E você que recebe e concorda, diz amém.